quinta parte aqui do nosso curso sobre linguagem de programação Python para concurso. A gente já passou por uma boa parte aqui do material, agora a gente vai entrar aqui um pouco no entendimento de como lidar e manipular com strings. Fala aí, concurseiro, concurseira, meu nome é GB, se você não me conhece, eu sou aqui do canal TI Sem Segredo. Eu sou analista, sou servidor público federal concursado, sou professor, mestre em ciência da computação e estou aqui no canal para ajudar você a compreender aqui a tão temida disciplina de TI para concurso, tá certo? A gente está elaborando aqui esse curso, um mini curso sobre linguagem de programação Python para concurso. A gente está chegando aqui ao final, na última parte, a gente vai falar agora um pouco sobre manipulações de strings. É um assunto que eu considero muito importante porque ele tem várias nuances ali que podem ser cobradas aí em provas de seleções de concurso. Então, se você estuda para a Polícia Federal, área fiscal, se estuda para a área de controle, esse curso te atende aqui e vai te agregar muita informação aqui sobre a linguagem de programação Python, tá certo? Deixar um recadinho aqui especial, se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá? Eu peço para que você se inscreva, curta e compartilhe. Deixa também uma indicação para você ver aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Nosso curso de questões de reta final para a Polícia Federal. Então é um curso montado com a resolução das 100 últimas questões da Polícia Federal. As questões de TI, né, da Polícia Federal. Além de ter nesse mesmo material 2 simulados, cada um com 80 questões inéditas e comentadas, tá? Então o comentário feito nessas questões é um comentário bem detalhado, bem extenso, que ajuda muito você fazer aí essa revisão de reta final, tá certo? Então não deixa aí de adquirir o material se você tiver interesse, ou de repassar para algum amigo que está estudando, que vai fazer agora a Polícia Federal nos próximos meses. A gente está aí reta final e o material pode ser uma grande chance aí de você fazer uma revisão geral e dar uma panorâmica para ver como é que você está aí na disciplina de TI, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui para a tela, vamos ver o que é que a gente tem aqui para hoje aqui sobre manipulações de string, tá? Então a gente viu aqui no começo das aulas que uma string nada mais é um texto que está escrito aqui como um conjunto de caracteres delimitados aqui entre aspas, tá? Então esse conjunto de caracteres, ele tem algumas especialidades e algumas particularidades que podem ser exploradas aí como provas de concurso. Então vamos lá. A gente já viu em aulas passadas que a gente tem a estrutura de listas, que nada mais é do que uma estrutura sequencial e ordenada, tá? Que permite a gente armazenar vários valores em uma só variável. E a gente viu que o comportamento das strings, quando a gente tem aqui, por exemplo, uma string Python, tá? Isso aqui é uma lista ou uma cadeia de caracteres que funciona muito semelhante a uma lista de elementos dentro do Python, tá? Então a gente pode aplicar a essas strings algumas funcionalidades que a gente também usa e pode intercambiar aí com as funções de lista. A gente viu em aulas passadas que a gente tem o processo de slicing, que é o de fatiamento de uma lista, né? E esse mesmo processo de fatiamento, a gente pode ter ele a partir de strings. Então imagine que eu chamei aqui uma string X e atribuí a essa string o nome Python. E eu quero fazer um fatiamento. Então imagine que eu quero pegar só as duas primeiras letras, que seriam os dois primeiros elementos dessa minha lista de caracteres, tá? Então eu vou usar aqui, ó, o nome da minha string, né? O nome da minha lista de caracteres, colchetes, e vou passar agora qual é o intervalo que eu preciso fatiar isso aqui. Então eu quero um intervalo que parta do índice 0 e vá até o índice 2, mas eu quero esse índice 2, logo eu tenho que passar para o meu slice que eu quero ir até o índice 3, porque esse intervalo aqui é aberto. Quando eu recupero isso daqui, o que é que vai ser impresso na tela? Só as duas primeiras letras. Então todo o processo de slice que a gente viu para listas, ele se aplica exatamente para strings. E eu vou reforçar de novo que pode aí ser questão de concurso, né? Imagine que eu tenho um processo aí para inverter uma string, assim como eu queria inverter uma lista. Como é que eu ia fazer? Eu vou pegar essa minha string aqui, x, tá? Passa aqui, ó, parâmetro, não passo nada no começo, não passo nada no stop. E como eu passo -1, e a partir daqui eu tenho uma lista invertida, tá? Então, quer aprender, aprende, quer decorar, decora, mas leve isso aí para a prova, porque quem sabe isso pode cair aí
como uma questão de vocês. Então, se você quer entender como fazer o fatiamento de strings, volta lá na aula lá de listas, entende como funciona o fatiamento lá de listas, e tudo que você conseguir aplicar lá para fatiar listas, a gente consegue aplicar aqui também para fatiar strings, tá? Então aqui a gente tem o processo de fatiamento de strings. Outra coisa, a gente também pode acessar caracteres dentro de um string a partir do índice. Então, se eu tenho essa minha string aqui, x, eu posso dizer que eu quero exibir o x na posição 0, que seria o P, tá? Então, o mesmo processo que a gente usa em listas, tá? Eu posso dizer qual é o índice, qual é o caractere que está armazenado naquele índice que eu quero visualizar. E aí eu acesso isso através desse índice, tá certo? Diferente, agora eu vou pegar uma diferença que ela é marcante em relação às listas, né? E essa comparação entre listas e strings, elas ficam bem diferentes, que é o seguinte. Strings são objetos que a gente chama de imutáveis. Lembra que a gente até resolveu algumas questões vendo que listas são mutáveis, tá? Mas as strings não são mutáveis, tá? Eu não consigo fazer uma substituição interna e transformar essa string como eu conseguia fazer com lista. O máximo que eu consigo é fazer algumas adequações, fazer algumas adaptações e conseguir transferir isso para uma outra variável. Então eu parto de uma string, faço algum tipo de alteração e jogo isso em outra variável, porque eu não consigo alterar aquilo ali internamente, tá? Então, nesse contexto, strings, eles são strings são imutáveis, tá? E strings são imutáveis. Então, sempre pode tentar traçar um paralelo entre listas e strings, exceto nesse sentido, que eu não consigo adicionar novas letras dentro de uma palavra, modificar uma letra de maiúscula para minúscula, tá? Então, veja o que eu estou tentando fazer aqui, ó. Eu tenho uma string, tá? E aí eu tô tentando, essa aqui é a minha string, ó. Então a string tem esse segredo. Eu tentei usar o método append para poder jogar aqui uma outra exclamação aqui, ó. Então o que é que o Python me mostra, ó? Esse objeto, que é um string, tá? Ele não tem um atributo append, quer dizer, ele não tem aquela função que a lista tem de jogar um elemento no final, tá? Outra coisa que eu tentei fazer, ó, foi substituir o elemento que está na posição 1, esse i, minúsculo, por um i maiúsculo. E aí ele diz aqui, ó, um objeto string não suporta a atribuição em um determinado item. Então, objetos string não suportam isso. Como é que eu posso fazer alteração dentro de um string? Eu não consigo fazer de jeito nenhum? Não, a gente consegue fazer porque a gente tem uma funçãozinha replace, tá? Só que essa função replace, ela não vai fazer uma alteração dentro da própria string. Ela usa a string, ela faz alteração nessa string e ela devolve para quem chamou essa função replace, para uma variável qualquer, o novo resultado que foi gerado a partir daquela execução, tá? Então, para eu fazer essa substituição aqui, ó, de TI com I minúsculo para TI com I maiúsculo, eu posso usar o método replace, mas eu precisaria de uma variável que tivesse aqui para poder receber essa alteração que foi feita. Então, o novo código, o novo texto, né, com o T e o I maiúsculo, ia ser formatado a partir de uma string anterior, mas ia ser jogado para uma outra variável, porque ela não faz essa substituição em loco, ela não faz essa substituição em tempo real, tá certo? Então é assim que funciona o método replace. Ele pega um valor que a gente chama de valor antigo, é um valor que ele vai poder encontrar dentro daquela string, e ele substitui aquele trecho, aquele valor, seja com uma, duas, três, quatro palavras, ou palavras inteiras, ou frases inteiras, não importa, desde que ele encontre isso naquela string, ele pode substituir por um termo novo, mas para isso ele vai fazer o quê? Ele precisa de uma variável que possa armazenar a estrutura que se criou a partir daí, essa nova string, porque ela internamente não é editada, tá? Outra função que a gente tem aqui muito comum, que não sei, quem sabe pode cair em concurso, seria essa função strip. A gente resolveu uma questão atrás, que em uma das alternativas eu tinha a seguinte string, eu tinha aspas, aí eu tinha um espaço em branco, tinha BRB, acho que era isso, espaço em branco no final, tá? Então, eu vou chamar essa minha variável de y.
Então, essa aqui era a minha variável, tá? Eu tinha uma variável y qualquer, não me lembro agora o nome da variável, mas essa era a estrutura. Espaço em branco, BRB, espaço em branco, dentro do string. Se eu for imprimir isso, esses espaços em branco, eles vão ser impressos, mas que eu não veja, esse espaço ele vai ficar ocupado e deslocado, tá? E aí a gente tem alguns probleminhas. Por exemplo, quando eu estou fazendo um cadastro de um usuário, é muito comum que ele vá digitando o nome dele e no final ele acrescente um espaço, ou possa ter acrescentado um espaço no começo. Aquele espaço que ele acrescenta, aquilo é considerado como um caractere válido dentro do sistema para o nome do usuário. Então, se eu tivesse o usuário Paulo, e aqui tiver, eu vou só rabiscar aqui, mas vamos dizer que isso é o espaço em branco, tá? Isso ia ser diferente do Paulo sem espaço em branco. Então, isso aqui seria um termo e esse aqui outro. E aí a gente ia ter um monte de inconsistência dentro do sistema, porque é muito comum que o usuário adicione esse espaço no final do preenchimento cadastral, tá? Então, para que isso seja evitado, em programação a gente usa funções para eliminar esses espaços em branco, tá? E aqui no Python fornece para a gente a função .strip, que é exatamente para fazer isso. Então, se eu for imprimir, se eu der um print na minha variável y, o que vai ser impresso é exatamente isso daqui, tá? Mas se eu der um print na minha variável y, .strip, tá? Esses espaços, eles vão ser cortados e vão ser eliminados. E aí o que acontece? A gente volta de novo. Esses espaços vão ser cortados e eliminados de dentro da minha string? Não. Eles vão ser cortados e eliminados da exibição da minha string. E se eu quiser pegar esse novo valor, eu tenho que criar uma variável e armazenar esse valor gerado pela função strip lá, porque a função não altera internamente a string, certo? Então isso aqui são funções ligadas diretamente à manipulação de strings, que pode ser que a gente encontre por aí em concurso, tá? Então aqui, ó, eu trouxe algumas formas da gente formatar a apresentação de strings, que é coisa que eu também já vi em concurso. Então tem duas formas bastante conhecidas da gente formatar as apresentações. Uma que a gente chama de f-string, tá? Então imagine que eu preciso imprimir uma frase, e essa frase, dentro dela, ela pode ter termos que variam, a depender do contexto do sistema. Então, o que é que varia dentro do contexto do sistema ali? A gente tem textos fixos e a gente tem variáveis, né? Quando eu faço essa combinação dos textos fixos com variáveis, a gente consegue ter um texto dinâmico, né? Então, imagine que eu tivesse uma lista com 10 nomes de pessoas, tá? E eu quisesse dar olá para essas 10 pessoas usando uma estrutura for, e toda vez que eu passasse por um nome, eu pego aquele nome e faço olá fulano e tal, olá fulano e tal, olá fulano e tal. Então eu precisaria fazer uma combinação entre um texto físico, um texto fixo e alguma coisa variável, tá? Então imagine aqui que nesse cenário eu criei a variável nome, atribuí essa variável GB, né? E aqui eu quero dizer, ó, olá, meu nome é, e aqui eu quero deixar esse espaço, essa lacuna, para ser ocupado por o valor de uma variável que pode mudar ao longo do tempo dentro de um sistema, tá? E aí como é que eu faço isso? Para eu poder concatenar essas estruturas fixas e variáveis, eu posso usar, antes de definir a string, um f aqui, ó. Por isso que o termo a gente chama de f-string. Então, eu uso f, aspas, coloco o meu texto fixo, e o texto que for depender de variáveis, eu coloco ele dentro de chaves. E no final eu fecho minhas aspas, tá? Então, aqui eu posso passar uma variável x, e toda vez que essa minha variável x mudar de valor e eu visualizar esse texto, eu vou ter um nome diferente aí, tá? Isso é o que a gente chama de f-string, e isso serve para formatar a visualização de textos no Python, tá? Então, seguindo a mesma linha, fazendo exatamente a mesma coisa, só que numa versão um pouco mais antiga, eu tenho uma estrutura que a gente chama de format, tá? Então, ao invés de usar o f aqui na frente, eu defino todo o meu texto fixo, eu deixo uma lacuna aqui para o meu texto variável,
tá? No final da minha string eu adiciono um ponto format e dentro dos parênteses é que eu passo sim a variável, e essa variável que eu passei aqui vai ocupar aqui, tá? Então, se eu tiver mais de uma chaves, o ponto format, tá? Vai fazer isso pela mesma ordem, tá? Então, botei aqui variável x, variável y. Então, variável x vem para cá, variável y vem para cá. Então, eles respeitam a mesma ordem. Então, essa ideia do format e do fstring, ela serve simplesmente para a gente formatar de uma forma mais agradável, tá? Um texto e deixar esse texto personalizável e dinâmico dentro de um sistema, tá? Então, de vez em quando a gente precisa fazer isso, e esse aqui é um recurso que possibilita com que a gente faça isso, tá? Então, no caso aqui, ó, ele bota aqui, olá, meu nome é GB, porque ele pegou o valor da variável nome, que está armazenado aqui como GB, e aqui também ele faz a mesma coisa. Então, tanto format como o fstring, eles servem para fazer a mesma coisa, formatar a apresentação do dado, tá? A partir de strings, juntando textos fixos com variáveis. E aí, vamos ver agora uma questãozinha aqui, sobre esse conceito, ou esses conteúdos aqui de strings, né? Então, vamos lá. Considerando o script Python a seguir, julgue o próximo item. E ele define aqui, ó, uma variável chamada resultado. Essa variável resultado recebe aqui a divisão de um número por 5. Aí ele monta aqui uma outra variável e atribui essa variável o valor que ele chama aqui, ó, texto, tá? .replace incrível por fantástico. Então, o que ele está fazendo? Essa minha variável é uma string. Eu vou fazer um replace. Onde tiver incrível, eu vou trocar por fantástico. Certo? E quando eu fizer essa troca, esse novo resultado eu vou armazenar aqui em texto modificado. Então, ele diz, ó, a função replace modifica diretamente a string armazenada na variável texto. Tá? Então, a string que está armazenada aqui na variável texto vai ser modificada diretamente, tá, por essa função replace. Substituindo incrível por fantástico permanentemente. O que foi que a gente acabou de ver em string? Essa questão está errada, porque strings são imutáveis. Tá? Eu até posso fazer esse replace, mas o resultado disso eu ia jogar aqui em texto modificado. E o que tinha escrito na variável texto, ele não vai ser alterado, tá? Strings são imutáveis. Toda alteração que eu consiga fazer com o método replace, com o método strip, com qualquer outro tipo de função que mexa na estrutura da string, ela não consegue alterar ela internamente e ela precisa necessariamente criar uma alteração e essa cópia ela passar para alguém para que isso possa ser levado para frente. Então, quando a questão diz, ó, que modifica internamente uma string armazenada, ela não modifica, tá? A variável texto ela vai permanecer igualzinha, né? E o que vai ser substituído, de fato, é o texto incrível por fantástico, mas a gente só vai visualizar isso se a gente imprimir direto isso daqui, né? Que só vai ser na tela, não vai ser uma mudança interna, vai ser uma mudança só para visualizar na tela, ou se a gente armazenar aqui na outra variável e realmente imprimir a outra variável, tá? Então, entendam que são conceitos que são importantes de entender essas questões de mutabilidade e aí as nuances que tem entre strings e listas. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Então vamos lá. Em relação aos conceitos de Python, julgue o seguinte item, né? Então considere o código a seguir. Então ele diz, ó, tem a variável meu nome, tá? Que foi atribuído aqui o valor Pedro. Tem meu Insta, que é @Pedro. Tem uma variável chamada gosto, que tem o texto programar em Python. Tem um print aqui executando, ó. Meu nome aqui ele abriu espaço, tá? Para uma variável. Meu Instagram ele abriu um espaço para outra variável. E eu amo abrir espaço para outra variável. E usou o ponto format. Só que agora no ponto format eu deixei 3 lacunas para variáveis. E aqui eu tenho 3 variáveis. Então, ó, meu nome tá aqui, meu Insta tá aqui e gosto tá aqui. Então, eu tenho 3 variáveis preenchidas. Então, quando ele
imprimir aqui, tá? Quando ele imprimir aqui meu nome e passar essas variáveis, tá? Ele quer saber aqui o que vai acontecer. Então vamos lá. A execução do referido código apresentará o seguinte resultado, tá? Meu nome é Pedro, aqui então, ó, Pedro. Meu Insta é @Pedro, tá aqui. E eu amo programar em Python. Então ele fez isso aqui. Até aqui, ó. Até aqui, tá? Esse é o primeiro print, tá? Esse aqui. Vamos ver o segundo. Segundo print. Ele usou aqui, ó, meu nome, e aí ele já abriu os colchetes e colocou a variável aqui. Meu Instagram é meu Insta, tá? Aqui essa variável. E eu amo alguma coisa que eu gosto, botou direto aqui. E ele pergunta, ele quer saber se essa é a execução. O que é que acontece aqui? Aqui ele usou, nessa primeira parte, ele usou ponto .format, tá? Ponto .format. E isso funciona do jeito que ele fez aqui. Usou ponto .format e passou as 3 variáveis. Só que aqui embaixo, para ele ter feito isso, ele precisaria ter usado o f-string, que era o f aqui no começo. E ele não usou. Como ele não usou, essa estrutura aqui, ela não funciona. Para o Python entender que eu posso intercalar textos fixos com variáveis, ou eu uso o f-string, que é o F no começo da string, ou eu uso o format. E aqui ele não usou o f-string, logo essa questão aqui está errada, porque essa primeira parte sim consegue imprimir, porque ele usou o ponto .format, mas essa segunda não consegue, porque faltou o f-string. Vamos lá. Com relação à programação em Python e R, julgue o item. Considere os seguintes comandos em programação em Python. Eu tenho uma variável A, que tem aqui, ó, espaço, hello, vírgula, espaço, words, tem uma exclamação e tem um espaço, beleza. Aqui ele faz o que, ó? Ele dá um print e ele pega essa variável A e usa um strip. O strip faz o quê? Remove esses espaços em branco do começo e do final, tá? Então, isso aqui, como é que ia sair na tela? Ia sair esse texto sem os espaços em branco no começo e no final. Aí ele diz, ó, esses comandos, quando executados, apresentarão o resultado seguinte. Isso aqui. Ele usa aqui a variável na posição 0. Então, ele estaria imprimindo somente o espaço em branco, tá? Se fosse o caso. E a variável na posição 1 estaria imprimindo o H maiúsculo. Então aqui ele ia imprimir um espaço em branco e aqui um H maiúsculo, se isso aqui fosse correto. Porém, esse print aqui, tá, do strip, ele não imprime isso aqui, tá? Então isso aqui está incorreto, certo? E aí a gente vê que ele fez só uma confusão aqui, mas a gente sabendo que o strip somente remove os espaços em branco, a gente sabe que o que iria aparecer aqui era o texto com a ausência dos espaços em brancos. Tranquilo? Gente, a gente fica por aqui, tá? A gente termina aqui esse mini curso de linguagem de programação Python. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui e tenham aproveitado o conteúdo. Para quem não é inscrito, deixo de novo o lembrete de se inscrever, curtir, compartilhar, ajudar a gente no processo de engajamento, tá? Então esse curso aqui, a gente fez o curso com carinho, preparou aqui o melhor material possível para vocês. Espero que possa ajudar aí nessa reta final da Polícia Federal ou no seu concurso fiscal de controle, se for fazer toda vez que você for se deparar aí com a disciplina de TI que tiver Python aí dentre o rol dos assuntos que vão ser cobrados na sua prova, tá? Então, só reitero aqui que eu deixo aqui o curso de reta final para a Polícia Federal, tá? Um curso contendo aí 100 questões resolvidas, as 100 questões dos últimos concursos da Polícia Federal, 2 simulados inéditos, então ao total são 260 questões para você fazer aí nessa reta final e revisar todo o seu conteúdo, tá? Então deixa o joinha, deixa aí um comentário, curte, compartilha, deixa todo mundo aí ciente do vídeo. Quem precisar aí de um conteúdo de Python, manda aí pro seu amigo lá que está precisando estudar. E quem for fazer a prova da Polícia Federal, uma boa prova, segue aí com esse conteúdo de Python para ver se você faz aí uma prova excelente e aí consegue gabaritar aí as questões de Python aí na Polícia Federal. Tudo bem? Gente, eu fico por aqui, então até mais, um abraço, fique com Deus.